Oi. Fala pessoal, beleza? Começando mais um Jumpcast aqui, dessa vez com um convidado pra lá de diferente, né? Prefeito delegado Flori com a gente aqui hoje. Antes de mais nada, já peço que vocês se inscrevam no nosso canal aí, Jumpcast Oficial, e nossas redes sociais também. Eu vou pedir pro Lucas deixar aqui embaixo, ele olha tudo. Vou pedir pro prefeito também passar o dele, pro Lucas colocar, que ele deu uma melhorada no marketing dele, é uma coisa que eu sempre falei para ele, e agora eu acho que avançou legal aí. Mas é isso aí, se apresente, seu doutor delegado, prefeito Flori. Satisfação, obrigado pela oportunidade. O Jump vai longe, tem bastante gente de prestígio que escuta e vê. E a gente está aqui para responder algumas perguntas. É uma oportunidade sempre boa da gente fazer duas coisas: prestar conta e justificar algumas coisas para o cidadão que é o dono da prefeitura. Perfeito, essa visão de dono da prefeitura é legal, né? Porque geralmente você vê vários políticos falando, quando eu entrar lá, vocês vão ver, quem manda é o povo, é a gente que paga o salário deles e tal. Aí quando entra, acabou, não tem nada disso. Mas deixa eu falar já. Isso tudo é falso. O político que entra lá, ele não joga na lata de lixo as leis de controle, a Câmara continua existindo, o Poder Judiciário continua existindo, o promotor continua lá, o Tribunal de Contas continua lá. Então, eu vou ficar fora do sistema. Não vai, mentira. Você não pode ficar fora do sistema. Não tem como, né? E eu fiz algumas pesquisas aqui e vi que você nasceu em São Paulo. Nasci no interior de São Paulo. Qual cidade? Capão Bonito. É uma cidade muito parecida de tamanho com o número de habitantes com Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. E como que você veio parar em Rondônia e mais precisamente em Vilhena? Eu me formei em Direito no ano de 2001 ou 2002, já nem lembro mais. E meu pai, um advogado bastante simples, numa cidade pequena, minha mãe professora. E eu comecei a trabalhei com quase cerca de 7 anos como advogado, e passei num concurso da Polícia Federal. Primeiro concurso? Primeiro concurso. Não foi o primeiro que eu fiz, mas o primeiro que eu passei, eu entrei e fiquei. E passei no concurso, vim para Porto Velho, fiquei cerca de 5 anos em Porto Velho. Lá eu fui chefe da Delegacia de Meio Ambiente e da Delegacia de Repressão Entorpecente. Então, Porto Velho e a questão do entorpecente conheço muito bem no estado inteiro. Fiquei 5 anos lá, depois vim para Vilhena em 2014, começo de 2014. Depois voltei para Porto Velho de novo, fui diretor regional de combate ao crime organizado aqui no estado inteiro. Depois fui ser chefe da Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná e finalmente voltei para Vilhena, onde fui candidato e fui eleito e reeleito. Tamo aí. Você sempre sonhou em ser policial, delegado, alguma coisa assim, ou não? Foi uma oportunidade que você viu e falou, vou fazer o concurso? Nós precisamos ser sinceros na vida. Não tem por que eu ficar criando lenda em cima de algumas coisas. Eu sou filho de uma família muito, muito humilde. Nunca me faltou nada. Meu pai com a minha mãe. Meu pai, que Deus o tenha, faleceu muito recentemente. Nunca deixou faltar nada, mas sempre foi muito simples. E a história era o seguinte: você quer ter alguma coisa, se vira, porque nós fomos até onde deu. Daqui é com você. E eu fui ser advogado, mas cidade pequena, pouca tradição na advocacia, né? A cidade não é uma cidade de grande movimento econômico, lá em Capão Bonito, é uma cidade antiga, mas é de pouco movimento econômico. Então eu me virei passando num concurso público. Passei no concurso e vim aqui para Rondônia. Num primeiro momento a gente quer voltar para casa, tem as raízes lá, mas agora não quero mais não. Teve algum caso nessa sua carreira de delegado assim que marcou a sua vida, a sua trajetória? Olha, curiosamente, muita gente acha que a minha vida na Polícia Federal, por conta de certas operações, é na questão da corrupção. Mas eu passei mais tempo na Polícia Federal no meio do mato do que propriamente em gabinete. Então eu tenho muita história com garimpo, muita história com mato, com madeira, muita história com a questão agrária, com índio, com indígena.
Então, tem muita coisa interessante nisso daí, né? Tem história engraçada, tem história triste, tem arrependimento, tem reencontro com Deus. Se vocês, já que nós estamos aqui num podcast que é feito por membros da igreja, talvez caiba eu contar isso aí. Né? Com certeza. É um testemunho. É oportunidade para a gente saber também. Eu sempre fui um pouco revoltado. A juventude tem disso, né? O jovem acha que está muito certo em tudo e não está certo em nada. Tem até um filósofo brasileiro que fala assim: ninguém com menos de 40 anos devia ser autorizado a dar palpite. Talvez ele esteja correto. Eu não concordo, mas como eu tenho só 35, eu não vou palpitar. Não. Podemos abaixar para 30. Então, né? Beleza. Vamos abaixar para 30. Mas a verdade é que a idade ela vai deixando ser diferente. Não sei se é a biologia ou é realmente a experiência que vai deixando ser diferente. Mas eu sempre fui meio revoltadinho. E eu acho que era justamente por conta de que eu tinha um pouco uma predileção por leitura, por conhecimento de cultura geral. Eu era revoltado, né? E essa coisa de igreja, essa coisa de religiosidade, eu me afastava um pouco disso. Né? Até que esse dia chegou. Talvez eu mais velho, eu já repensando as coisas, entendendo como o mundo funciona, de verdade, me aconteceu um negócio dentro de uma terra indígena e eu voltei para a igreja. E agora reconhecendo a Nosso Senhor Jesus Cristo com grande certeza da existência dele. Né? Então, a Polícia Federal ela faz incursões para combater garimpo em terra indígena. Até isso depois eu acabei repensando, porque antigamente eu via muito a questão do garimpeiro ilegal e do madeireiro ilegal com uma ótica, e hoje eu vejo com outra ótica. Pode chegar aí, tem. Eu vejo com uma outra ótica. Obrigado. À vontade, não tem problema não. Tá dentro do carro lá. Obrigado, Rafa. E hoje a gente vê com outra ótica, juntou tudo. Então a Polícia Federal, ela entra, ela desfaz o garimpo e vai embora. Muitas vezes com helicóptero. A Polícia Federal tem um helicóptero que chama AW319, agora não sei se é 319 ou 316, já vai muito tempo que eu não mexo com isso. E esse helicóptero, ele aguenta muita gente dentro. Né? Então, ele leva de uma só vez a equipe para fazer isso. Nesse dia, o helicóptero AW319 quebrou. E eles mandaram outro helicóptero, acho que era um Esquilo, que ia de 3 em 3 pessoas. E aí, a gente começou a colocar de 3 em 3 pessoas, fizemos serviço, são centenas de pessoas que ficam absolutamente desagradadas da gente no meio da selva, no meio do coração da selva. Nesse caso, era a terra indígena Suruí, é a TI 7 de setembro. E para resumir, o helicóptero caiu e me deixou lá dentro. Ele caiu, o piloto achou que não ia dar tempo de levar muito longe o pessoal que ele estava extraindo, e ele foi pousar num lugar que tinha um gato, de um fio, que um fazendeiro puxou um fio lá desautorizado, o helicóptero enrolou e caiu e me deixou lá dentro. Era eu e mais 2 versus umas 150 pessoas, mais ou menos. Aí começou uma gritaria, aquele negócio, e pedra, e pau, e estralo. E eu saí de lá de dentro às 3 horas da manhã, eu estava em Cacoal. Não me pergunte como. E vocês estavam meio que no meio daquele povo? Nós demos um jeito, nós não erramos um caminho. São dezenas de encruzilhadas. E a pé? A pé uma parte nós encontramos uma moto lá e eu peguei meio emprestado. Igual em filme americano. Peguei meio emprestado, mas assim, no meio do mato. Mas nós não estamos falando de mato, nós estamos falando de selva. Sim, sim. Tá doido. E não erramos um caminho, não erramos nada, às 3 horas eu estava lá. E aí hoje eu vejo que não fui eu que saí. Eu fui carregado. E aí as coisas voltaram a fazer muito sentido na minha vida quando eu reencontrei Jesus. Muito sentido. Esse é um caso que eu acho que merecia ser contado.
Com certeza. Tem um de terra indígena bom também. Um dia nós posamos, não fica um, né? Vai todo mundo, entra no meio do mato e tal, fica escondido. E ficou um índio e uma mulher. E eu cheguei, os dois estavam assim, de nariz empinado. O índio não tem o que fazer, ele é um indígena, ele pode estar ali. Sim. Mas a outra era branca. Ei, dona, não correu por quê? Ela falou, não tem motivo para correr, não. Falei, tem sim, a senhora está em cima de um garimpo dentro da terra indígena, o que a senhora está fazendo aqui? Falei, não, sou casado com ele. E apontou pro índio. O índio deu um sorrisão, que ia daqui até aqui, mas não tinha um dente. Tinha dois só, preto, aqui assim. Aí eu falei, tá explicado. Daí eu fui virando, me veio na cabeça. Eu virei para ela, voltei assim, vai lá e beija ele, se é a mulher dele. O índio deu aquela risadona de novo, os dois dentes pretos aqui assim. Ela, pois não, desceu e foi vir. Na hora que chegou no meio, ela falou, eu não sou casado. Desistiu. Ser preso. É uma técnica boa, né, pra saber. Né, quando você falou ali dessa questão, né, desse reencontro, né, que você conheceu Jesus, digamos assim, nesse momento dessa encruzilhada que você falou que você estava ali com um monte de... O que você pensou em relação a isso? Que você ia morrer? O que ia acontecer? Mas eu vi a fragilidade das coisas, né? Que de repente eu estava no controle, eu estava armado, eu estava do lado de dezenas de pessoas armadas, eu era o chefe da coisa, eu era o capitão do time, e de repente eu não era nada. De fato, a gente não é nada. Né? A gente não é nada. Nós somos um grão de areia sustentado pela mão de Deus a todo momento. Do pó a gente veio, ao pó voltará e sem muito trabalho. Sem muito trabalho. Então, e tudo começa a fazer sentido. Vamos lá ser mais profundo um pouco, se você me permite? Fica à vontade. Nós temos até 00:40. Se você me permite. Depois as coisas começam a se encaixar. Veja, a vida do ser humano na Terra tem aí quanto registrado? 10 mil anos, mais ou menos? Bem registrado, 5 mil anos. Não mais do que isso aí. Né? Nós estamos falando, talvez, uns desenhos lá na parede e tal, 10 mil anos. Esses 10 mil anos de vida que nós temos registrado na face da Terra é história de abuso, de escravidão, história de mulher ser absolutamente tida como um objeto. Nós estamos falando de valores que davam valores a quem era rico e quem tinha poder, e quem não tinha era absolutamente esmagado. Nós estamos falando de uma história do mundo, quando você fala de Roma, quando você fala de Grécia, quando você fala de todos esses povos conhecidos, você fala de Egito, de um pessoal que mandava e outro que era jogado no lixo. Sim. Né? Nós estamos falando de sociedades que a vida inteira nunca ouviram falar do que era direito humano, do que era garantir um direito, do que falar que o sujeito que está no poder não pode fazer tudo. Isso tudo é muito recente. Sim. E quem mudou a Terra? Quem mudou o mundo ocidental? A doutrina cristã. Foi Jesus que foi lá e começou a falar, olha, o humilde será exaltado. Olha, o pequeno tem tão ou mais direito do que o grande. Olha, a minha história inteira, eu, aqui na Terra, beneficio as mulheres. É minha mãe que está no pé da cruz, é minha mãe que me ajuda em tudo, é Maria Madalena que me acompanha. Jesus dava um valor enorme na história para as mulheres. Foi Jesus que falou que não podia ter escravo, nunca teve. Sim. Né? Os muçulmanos, o Maomé tem escravo. Jesus nunca nem passou perto disso, ele não tinha nada de bem material. Então, e agora me permitam falar assim de Nosso Senhor apenas para que eu possa desenvolver o meu raciocínio. Sim. Um homem sozinho, sem ser Deus, seria capaz de mudar a história do mundo do jeito que ele foi durante toda a vida? Não, a resposta é não. Jesus cria o mundo ocidental, que é o mundo que a gente conhece hoje, que as pessoas têm direito, que tem direito à saúde, que tem direito à educação, tudo com base na doutrina de Cristo, tudo,
Absolutamente tudo. Direitos humanos, direito das mulheres, solidariedade, previdência social, tudo. Tudo. A vida inteira a natureza humana foi uma desgraça. E um sujeito, me permita novamente dizer isso de Nosso Senhor, e um sujeito sozinho modifica tudo isso? É lógico que não é uma força humana. Não tem É uma como. força sobre-humana, é lógico que é óbvio. E assim, você, por mais que você não acredite, você me diga então como uma doutrina dessa é trazida por um sujeito que não teve escola, que aos 12 anos estava discutindo com o mestre. É lógico que é Deus, não há a menor dúvida. Então, isso tudo também começou a fazer muito sentido na minha vida. De eu enxergar as coisas e cada vez ver nas coisas uma confirmação daquilo. Sim. Agora, quem não quiser ver, que não veja. Azar, tá correndo risco. Tem muita gente, na verdade, que tenta contrariar o óbvio, né? Porque é isso tudo que você falou, de fato. E assim, você me fez lembrar aqui da questão da escravidão, né? Pô, muita gente fala assim, mas a escravidão tá na Bíblia. Tá, mas tá na Bíblia como relato. Sim. Eu nunca autorizou, tá lá assim, fazer escravos em meu nome, alguma coisa assim. Tanto que Moisés foi chamado para poder libertar o pessoal da escravidão. Então tem gente que confunde muito. Eu vejo muito assim na internet as pessoas falam, tá na Bíblia, então... Não, é diferente de ter um relato bíblico de alguma coisa que acontecia na época do que ser permissão. Perfeito. E além disso, nós temos uma divisória muito clara, né? Quando Jesus chega, é uma divisória muito clara, é antes e o depois. Até porque, como você mesmo citou aí, né? Jesus, o que ele ensina pra gente? O amor. Então, como você disse, né? Assassinatos, tudo acontecendo, escravidão. Aí você pega Jesus e fala o quê? Não, peraí, se você só amar seu próximo, acabou. Você não vai querer roubar ele, você não vai querer matar o outro, você não vai querer adulterar, você vai querer o melhor pra ele, entendeu? Que é o mais difícil, de fato. Tudo se resume nisso. E ele teve uma morte de cruz, que era uma morte reservada ao mais baixo nível de pessoa que se tinha na época. Quer dizer, ele se coloca como um exemplo de falar, olha, daqui em diante a humanidade passa a ter outra visão do que é viver na Terra. E é uma visão que é mais confortável, que é mais segura, que é mais feliz. Sim. Agora, isso está aqui na sociedade ocidental. A sociedade que não é a sociedade ocidental, até hoje tem escravo, até hoje bate nos outros como punição, mas bate é feio, não estamos falando. Até hoje mutila, até hoje deixa a mulher inteiramente coberta. Não adianta a gente ficar jogando confete nesse tipo de coisa. Você está sendo intolerante com o outro. Desculpe, mas... Né? Na verdade, eles são intolerantes com os outros. Exatamente. Né? Aliás, me disseram uma vez, e eu até hoje não vi ninguém refutar, a tolerância não é uma virtude cristã. Você não pode ser tolerante com o pecado e com o mal. Justamente. Não há possibilidade disso. Então eu estava até assistindo um podcast esses dias que tinha lá um pastor discutindo com outro cara, né? Aí ele fala assim, com um político, inclusive, né? Aí ele fala assim, não, o problema de vocês cristãos é que vocês querem impor o pensamento de vocês. Não tem que trazer a doutrina religiosa para dentro do Estado, para garantias de lei, etc. Vocês têm que aprender a separar uma coisa da outra. Enquanto isso tem minoria sofrendo, aquele discurso, né, de separação, né? Todo esse discurso de solidariedade, de proteção do direito humano é em cima da doutrina cristã, não existe outro. E você falou aí sobre combate à corrupção, né? Então, quando que foi que dentro da Polícia Federal que entrou nessa parte de combate à corrupção? Eu lembro que você ficou famoso na época aqui, do caso lá do Rover, dos vereadores, né? Na época, estourou seu nome, tinha gente até querendo fazer estátua dele aí na cidade. E hoje não gosta de mim. E hoje não gosta. Brigou. Não conseguiu o cargo, brigou. Faz parte, né? Faz parte da velha política, né? Não conseguiu e brigou. É o enfrentamento até que consiga alguma coisa. Exatamente. Né? Depois vira. O Milor Fernandes fala assim: negociata e corrupção é um bom negócio do qual eu não fiz parte. Porque se eu faço parte, daí tem outro nome. E tem pessoas assim que da velha... Eu sou nascido aqui, né? Então, tô sempre participando para entender como é que funciona. Conheço muito bem e muita gente conhece. Mas, assim, eu não sei como pessoas assim ainda continuam na política, continua. E pessoas que confiam nessas pessoas falam, não, esse cara aqui, ele é engajado na política. Cara,
O cara que é assim, não, peraí, Flori, me dá um cargo aí. Não vou te dar, você não tem competência pra esse lá. Não, então beleza, vou descer o cacete em você agora. Agora, não, Flori, para de descer o cacete em mim. Então tá, me dá um cargo. Aí ele dá, pronto, acabou. E a gente vê isso aqui desde quando eu sou criança, cara. Você vê assim, fulano lá arrebentando o outro na rede social, de repente, parou. Aí você vai olhar lá, tá lá, empregado, tá contratado na prefeitura ou na Câmara. Você fala, cara, que loucura, né? É muito comum, é muito comum. Mas esse negócio da corrupção foi um negócio do dia a dia mesmo da polícia. A gente tava trabalhando, vai descobrindo, vai trabalhando, tem um pouco de boa vontade e acaba acontecendo, né? Então, foi essa vez, daí depois também teve outra operação em Ji-Paraná, que prendeu, acho que foram 5 prefeitos. É verdade, verdade. Tinha esquecido dessa. Uma rapa, né? Foi. De Vilhena foi um monte, aí depois teve Ji-Paraná, que também foi que também foi bastante gente, mas daí isso tudo me cansou, comandante. Tanto um pouco pela questão da igreja, porque polícia é um lugar muito complicado. Com todo respeito aos irmãos de farda, mas é um lugar muito complicado, um lugar muito perigoso. Sim. Né? E assim, que trata com muita coisa ruim da sociedade. E mesmo depois um pouco que eu voltei para a igreja, etc., eu não me interesso mais por isso. Desculpe falar, as pessoas ficam muito chateadas, às vezes até veem em mim como nossa, é a Polícia Federal, não tem nada disso. Sim. É igual aos outros. Entendeu? Cheio de coisa errada, cheio de coisa a ser consertada. Não que eu vá para algum lugar que seja perfeito, isso não existe. Mas eu não quero ficar mais lá, não. E o político uma hora volta a perder a eleição, uma hora você perde a eleição. Sim. Né? Eu não tenho outra coisa para fazer, eu vivo daquilo, então Sim. talvez eu volte, mas volte já buscando alguma coisa ou outra para fazer da vida. Às vezes com outro pensamento também, né? Mas assim, o que a gente pode considerar? Era uma coisa que acontecia há muitos anos em Vilhena e ninguém nunca tinha mexido naquilo. Então acho que é por isso que impactou muito. Sim. Inclusive o pessoal mais novo, né? Que queria uma mudança, que falava, cara, como é que pode só esse povo estar na política, só essa família, sai de uma família, vai para outra, e todo mundo sabendo o que os caras faziam de errado lá dentro, mas nunca tinha comprovação de nada, então foi um choque grande para Vilhena na época, o povo tudo, eu mesmo, a gente sabia de ouvir falar dos esquemas, né? Mas assim, era o máximo que a gente podia fazer, era ouvir falar e falar para os outros, mas... Porque hoje em dia, eu acho que a minha chegada na prefeitura pode ser assim. Hoje em dia, você que é cidadão, nós todos aqui, você pode falar assim, olha, eu não sei de nenhum, eu não consigo provar nenhum esquema. Não consigo provar nenhum esquema que tinha antes. Mas eu consigo ver alguma coisa que prova que o esquema tinha. Eu não sei qual é o esquema, não sei provar ele, mas eu hoje, com a administração do Flori, eu vejo que o esquema tinha. E o que é que você vê hoje em dia? Dinheiro sobrando. Dinheiro para investimento. Então, nós estamos com 100 milhões de reais de obra na rua. Nós estamos com 60 milhões de reais em caixa para fazer novas obras. Então, você como cidadão pode ter uma certeza. Fala, eu não sei dos esquemas que tinham antes. Nem posso provar. Mas eu posso provar que tinha. Sim. Porque, de onde surgiu isso? De onde surgiu esse... O dinheiro ia para algum lugar. Para onde? Entendeu? Era algo ilegal? Não sei, talvez sim, talvez não. Mal gerido? Mas era mal gerido. Né? No mínimo, era mal gerido. Porque se você tivesse... Vamos falar, nós temos 48 anos. Só esta família conhecida teve 16 anos de prefeitura. Sim. Então, se você tivesse 16 vezes 60 milhões por ano, que cidade é essa que nós seríamos hoje? Dubai. Correto? Então, esta é uma coisa que dá para falar. O cidadão pode falar, olha, eu não sei como, eu não consigo provar qual era o esquema, mas eu posso provar que tinha. Porque você agora tem recurso e antes não tinha. Lógico, nenhum prefeito, nenhum presidente, nenhum governador vai entrar e vai resolver todos os problemas. Isso é falso. Mas nós podemos demandar que a coisa avance. Sim. E é isso que eu estou tentando fazer.
Até porque tem muito problema político dentro, né? Igual você falou, às vezes o cara tá cheio de boa vontade, mas não consegue andar com uma coisa ou outra. Não consegue liderar, não consegue ter um jogo de cintura e precisa. Tem oposição que não deixa o cara... Essa história, eu vou entrar, vou arrebentar, daí eu vou fazer, eu quero ver esse vagabundo, não sei o que, isso é falso. Não é assim que as coisas funcionam. O juiz dá uma liminar, parou, você Acabou. tem que parar. Entendeu? O promotor chama você e fala, meu nego, isso aqui, cara, não dá pra fazer assim, aí você tem que parar. O vereador, ele vai lá e fala, não vou votar, vou fazer corpo mole. É 15 dias que fica parado, 20 dias que fica parado. Então, não adianta. Você tem que ter jogo de cintura, dentro da legalidade, mas você tem que ter a sua liderança para convencer as pessoas de que aquilo ali tá correto. E mais, não pode estar grudado na cadeira. Sim. O cara que quer ter carreira na política, este cara nasce morto. Por quê? Porque quando ele entra, ele só vai fazer o que é popular. E nem sempre o que é popular é o que é certo. Sim. Na maioria das vezes, fazer o que é certo é impopular. É dizer não para uma série de pessoas. E aí você acaba perdendo a possibilidade de fazer a sua carreira na política. Então, eu acho que uma das principais coisas que tem é: vai fazer carreira na política, então já sei que eu vou votar em você sem grande possibilidade de mudança. Porque o cara vai sentar e vai pensar na reeleição dele, não em melhorar a situação. E aí vai indo. Posso dar um exemplo aqui duro? Pode falar. Duro. Que é um dos problemas que eu tenho de impopularidade. Todo ano... Desculpa, explicar um negocinho antes. Você entra como professor municipal aqui em Vilhena, você entra na fase 1. Chama-se... Meu Jesus, esqueci o nome. Mas você entra na primeira escada da carreira. Uhum. E você pode ir até a escada 21. Cada vez que você faz 2 anos, você pula uma escadinha. Você pula a escadinha, referência que chama. Você pula a escadinha, a referência, aumenta seu salário. Automaticamente. Então, quando você entra aqui, você sai da escadinha 1 até a 21. Se você tivesse em Porto Velho, você ia da escadinha 1 até a 16. E se você tiver como professor no estado, você vai da 1 até a 12. Que é o máximo, limite. A deles. A nossa vai até a 21. Sim. Possibilidade de ganhar mais, é isso? De possibilidade de subir e ganhando mais. Mas a nossa, você pode ir além, porque você vai até o 21. Da capital 16 e do estado 12. Então a nossa carreira é melhor do que a do estado e da capital. Nós moramos num local e a gente paga o que aguenta. Nós estamos comprovando que Vilhena aguenta mais do que a capital, faz um esforço maior as pessoas Sim. aqui, que é quem paga o salário, quem paga o imposto, dá uma carreira para os professores aqui melhor do que da capital e do estado. Do estado. Muito bem. Tem mais. Não importa em qual dessas fases você está, o professor em Vilhena ganha mais do que o do estado e da capital. Você fala assim, um professor aqui na fase 1 ganha mais do que um professor na fase 1 de lá. De lá. Menos na fase 1, que todo mundo ganha igual, que é chamado piso. Ah, tá. A partir da 2, então... Qualquer das outras fases, o professor em Vilhena ganha mais do que na capital e do estado. Então quer dizer que mesmo na 16 aqui, que seria um limite do estado, ele ainda já ganha mais mais do que nós ganhamos mais, a daqui ganha mais do que de lá. E ainda pode chegar até a 21. E ainda pode chegar até o 21. Muito bem. Interessante. Legal. Só que é o seguinte, todo ano, e o último nosso é 12 mil reais. 12 pau. 12 pau. O último nosso. Todo ano, no entanto, o piso aumenta. Ele tem um aumentinho. Ano passado foi de 14%. Então o sujeito ganhava 3.700, passou a ganhar 4.500 e alguma coisa. Muito bem. O que se fazia a vida inteira aqui em Vilhena? Quando dava o 15% do piso, que é o do primeiro escadinha, eles recebiam e exigiam que desse mais 15% até o 21. Nossa. O nome disso chama-se, tecnicamente, inclusive,
chama-se efeito cascata. Sim. Em alguns lugares, para outras carreiras, porque ninguém tem coragem de falar isso para o professor, chama-se trenzinho da alegria. Com o dinheiro das pessoas. O professor merece o mundo. Só que nós temos que ter a visão de que não existe almoço grátis, alguém tem que pagar aquilo. Justamente. Só que a vida inteira vieram fazendo isso. E há 10 anos não se construiu uma classe de aula no município. E tem criança que entra no ônibus às 5 horas da manhã para ir para a escola. Porque não constrói. Então, preferia-se fazer isto, ficar muito bem com os professores, que joia, todo mundo falando bem, vamos para a próxima eleição. E faltando uma escola desgraça na escola acontecendo. Eu falei, não. Nós temos aqui um salário comparativamente bom, carreira comparativamente boa, vou cumprir o piso, mas não vou dar trem da alegria para ninguém. Greve! Fizeram greve. E eles falavam assim, não está pagando o piso. Na verdade, eu estava pagando o piso. Eu não estava pagando o piso do jeito que eles... Não estava reajustando. Que se entendia que o piso tinha que ser pago. E que era destrutivo para a educação local. Sim. Entendeu? Então eu segurei isso, né? Com disciplina, com dureza, com impopularidade. Até hoje, uma parte substancial dos professores falam mal de mim o dia inteiro. Mas não, nós estamos com 40 milhões de reais em obras sendo feitas nesse momento. E que ano que você começou a fazer isso aí? No primeiro ano. No primeiro. Antes da reeleição. Antes da reeleição. Aliás, no caminho da reeleição, desculpe as moças que estiveram nos escutando, falavam que eu não me reelegeria nem para porteiro de zona mais. Aí tem votação para isso? Tem. Disputadíssimo. Disputadíssimo. É uma coisa que eu não sabia. E dentro da polícia, como é que foi essa virada para a prefeitura? Eu lembro que você saiu candidato a deputado federal e para a prefeitura. Qual que foi o... Comandante, é esse negócio que eu não queria mais ficar lá, entende? Depois que eu mudei a vida e a gente passa a enxergar as coisas de um modo muito diferente, né? Você teve algum outro cargo dentro da política? Não. Eu fui candidato a deputado, como se diz lá na minha terra, perdimo. E aí fui candidato a prefeito, me elegi. Agora na reeleição me reelegi. A deputada legenda não ajudou muito, né? Na verdade, teve deputado que está lá até hoje com menos voto que eu, né? Pois é. E bandido ainda. É que eu prendi a filha dele. Justamente, isso mesmo. Eu lembro que eu ficava no seu pé, né? Ei, sai candidato a prefeito, cara, senão o povo das antigas aí vai ganhar de novo. Pois é, mas eu não sei se você estava certo, nem eu, viu? Porque foi muito custoso para mim. Não, mas pra gente foi bom. Eu acredito hoje foi bom, porque senão ia continuar naquela, né? Sim, mas para mim foi muito custoso. Que eu mexi com esse negócio da saúde, foi muito custoso para mim, entendeu? Me custou a saúde um pouco. Essa questão da saúde, me corrija se eu estiver errado, não sou muito aprofundado em política. O hospital regional hoje, ele é do Estado, isso? É assim, ó. A Constituição do Brasil, ela criou 3 entes federativos, o município, o Estado e o governo federal. E ele falou para o seguinte, para você eu vou criar esses impostos, para você este e para você o último estes aqui. E ele dividiu os impostos e também dividiu as obrigações. Então, a obrigação do município é educação fundamental. Educação superior é uma obrigação do governo federal. Por quê? Porque ele deu dinheiro aqui para isso e dinheiro aqui para isso. Muito bem. A saúde é a mesma coisa. A Constituição, ela divide basicamente em 3 a saúde. Em alta, média e atenção básica em saúde, que seria baixa complexidade. Então, ela falou o seguinte, toma esse dinheiro para o município para você tocar a atenção básica, que são os postinhos de saúde, essa coisa toda. O Estado e a Federação, a União, têm impostos para tocar a média e a alta complexidade, que são os hospitais. Só que o que aconteceu em Vilhena?
há mais de 25 anos atrás, um prefeito, no desespero, se vendo abandonado pelo governo estadual naquela época, longura, não tinha internet, era outro mundo, né? Nós estamos falando aí, outra 30 situação, anos atrás, era outro mundo. Ele falou, ou eu começo a gastar dinheiro a mais na saúde em Vilhena, ou as pessoas vão morrer na soleira da minha porta. Então ele começou a pegar o dinheiro do asfalto. O senhor que não tem asfalto hoje, que está na frente da sua casa, saiba que é este o resultado. Ele pegou dinheiro do asfalto, pegou dinheiro da educação, pegou dinheiro de tudo quanto é lugar e começou a colocar na saúde. E criaram e começaram a manter o hospital regional. O nome é Hospital Regional, mas deveria ser o Hospital Municipal de Vilhena. Porque nenhum outro município no entorno manda nada. Sim. E o governo do estado, até então, mandava apenas 5%, o resto tudo na costa da prefeitura. Completamente errado isso aí, né? Errado e danoso. Sim. Então, todos os problemas de falta de coisa que tem na cidade tem um pouco disto como responsável. Mas muito bem, tudo isso para chegar lá. Eu começo o meu mandato e eu começo a insistir com o governo do estado para ele vir assumir a responsabilidade que é dele. Dele mesmo. Ninguém está pedindo como um dever de caridade. É um dever de obrigação legal. Às vezes nunca quiseram. Claro. E aqui vai o pulo do gato. Os prefeitos também nunca quiseram. Porque o sistema funciona dessa maneira. Você deixa o sistema de saúde horroroso, caótico. E o cara, para ser atendido lá dentro, ele tem que bater na porta do prefeito. Ou do assessor do prefeito. Então, que apareça 10 caras batendo por dia na porta do prefeito. O resto vira uma desgraça. Gente morrendo, torturada. Mas 10 bate lá e é atendido. Por dia. Cada um tem 5 em casa. Vezes 365 no ano. Vezes 4 anos. Você atendeu 20 mil pessoas nisso daí. Você já coloca o prefeito como herói. Você está reeleito. Está reeleito. Inclusive, quando eu comecei a ter o impacto que eu declarei emergencial e comecei a mudar, um cavalo peludo da política local bateu lá e foi falar para você é louco, porque você vai fazer isso? E fez exatamente esse cálculo que eu contei para vocês agora aqui, porque você não precisa brigar com todo mundo. Chega a ser desumano, na verdade, né? Você colocar interesse mas particular. Não importa, as pessoas votam nisso. Entendeu? Talvez Jesus tenha me permitido isto, ainda consegui, nesse curto espaço de tempo, mostrar resultado. E aí, as pessoas viram que deu resultado e o resultado começou a se autopropagar como popularidade. Mas muito bem, eu comecei a falar para o governador, eu quero entregar. E o governador não acreditava. Como é que é? Você quer entregar a galinha dos ovos de ouro? Né? Nunca ninguém quis, né? Você quer entregar a galinha dos ovos de ouro? Principalmente quando ele viu um hospital arrumado, bonito. Lógico, a saúde a gente tem que sempre melhorar. Mas nós fazemos lá dentro do hospital cerca de 700 atendimentos por dia. Então tem uma reclamação por dia, talvez vá ter 700 em percentual, né? Vai ser. É uma coisa assim que a gente sempre precisa estar trabalhando. E então ele viu uma Ferrari, ele viu a oportunidade dele começar a fazer agora política aqui. E eu fui desprendido. Pode ficar. Ele veio, o secretário de Estado de Saúde, e assinou a transferência. Só que ele falou o seguinte, por enquanto eu não tenho condição de tocar. Vai tocando aí, que eu vou pagando para você mensalmente. E aí é esta a combinação. Hoje o hospital é estadual, com parcelas pagas e estão atrasando pelo governo do estado, mas quem está operacionalmente tocando é a Prefeitura de Vilhena, com a transição em andamento para entregar para o estado. Então hoje eles arcam com tudo ou não? O valor? Era para... Em tese era para fazer, mas estão dando cheque sem fundo para mim todo dia. Qual o valor? 7 mensal? milhões por mês. Você veja o que isso custava para a cidade. Vamos falar de novo? 7 milhões de reais por mês. Aí acabou que aliviou, né, em tese, para você, a UPA, o atendimento é excelente, né? Levei minha esposa lá tem uns 30 dias, um médico bom, atendimento rápido. Até falei para ela, olha,
dependendo, não vale a pena ter um plano de saúde. Hoje o plano de saúde, conversando com um médico, Sim. ele falou assim, cara, plano de saúde aqui hoje, só se você for precisar fazer cirurgias complexas, essas Na coisas. verdade, pro Brasil, tanto que a gente paga de imposto, não era para existir plano de saúde, não. E veja lá, e são 650 atendimentos em média por dia na UPA. Sempre tem alguém reclamando. O senhor está dando um bom testemunho aqui, mas se o senhor se sair uma notícia sobre saúde, vem um cara lá falar. É uma porcaria, não vale nada, e etc. Na verdade, o que eu tô vendo também nessa questão... E nós estamos, não sei se o senhor viu, nós estamos fazendo uma reforma, vamos ampliá-las lateralmente, vamos ampliar e arrumar ela, já está lá, você pode ir lá, 2,5 milhões. Nós estamos construindo do lado, já pode ver lá também, já está na metade a coisa de alvenaria, 3,5 milhões, nós estamos criando a ala pediátrica, e do lado nós estamos fazendo o SAMU já está sendo levantando o SAMU. Se tivesse com o hospital regional hoje nas costas, não dava. Não dá. E esse valor que, digamos assim, sobra, né, para a prefeitura, é para a saúde mesmo, ou não? Você pode reinvestir tinha muito em qualquer... dinheiro, que era dinheiro, conforme eu falei, que era Sim. do asfalto, que era da educação, que tirava para Acabava injetando ali. Perfeito. Eu vejo que tem muita reclamação também, pela parte da questão dos médicos não estarem recebendo, né? Assim, pelo menos foi algumas até, inclusive, reclamações que eu recebi na caixinha de pergunta que eu abri lá. Só para deixar bem claro, tá? Eu perguntei para ele se tinha alguma coisa que podia perguntar ou não. Ele falou que não tem nada para esconder, não. Podia perguntar o que quisesse. Enfim. E aí tiveram médicos, inclusive, que estão trabalhando lá, que falaram que realmente parece que o salário de dezembro ou novembro, depois eu vou confirmar, foi pago agora em fevereiro. E estão com atraso. Nós temos que definir alguns limites. Primeiro, tem 2 tipos de médico que trabalham lá dentro. Tem um médico que é o médico público, que fez o concurso da prefeitura de Vilhena. Estão todos pagos. Todos. Que é a prefeitura que paga. Que é a prefeitura que contratou e pagou. E tem os médicos da Santa Casa. Porque quando a Santa Casa entrou, nós avançamos. E aí a prefeitura falou para ela o seguinte: vá lá e contrate mais médico. Vá lá e cuide dos depósitos de remédio. Vá lá e contrate mais enfermeiro. Porque o método é muito mais fácil, mais rápido, menos burocrático. A Santa Casa falou, tudo bem, vou contratar. Acontece que a Santa Casa, ela não produz dinheiro. Sim. Ela paga de acordo com o que eu pedi para contratar e com o dinheiro que eu repasso para ela. Quando o governo do estado atrasa, eu atraso os pagamentos para a Santa Casa. E aí a Santa Casa fica fazendo das tripas ao coração para não parar o serviço e fica fazendo malabarismo. Entende? Então é lógico que... E primeiro, então, os médicos que, neste caso, não estão recebendo, são médicos que têm uma relação particular com a Santa Casa. É um emprego formalizado, digamos assim, né? Como se fosse uma prestação de serviço formalizado com... PJ. Não tem ninguém seletista sem receber. Caso, né? O PJ. O médico pode, se ele quiser, falar o seguinte: tchau, vou parar, não quero mais, vou embora. No outro dia, a Santa Casa pega e coloca outro. Sim. Então tem 2 coisas. A culpa não é da Santa Casa, é do governo do estado que atrasa pagamento. E, portanto, a Santa Casa não produz árvore de dinheiro. E segunda coisa, não falta médico. Apesar desses atrasos, a Santa Casa tem conseguido manter a quantidade de médico que se tem lá. Uma das então, justificativas, não tem desabastecimento, não tem nada. Uma das justificativas que eu vejo, né, que nem é pela parte dos médicos, mas que pessoas, às vezes até políticos, né, vereadores que que pegaram essa causa, digamos assim, né? Causa particular. Eles falam assim, não, mas aí os médicos ficam insatisfeitos porque não estão recebendo e aí já não está tão motivado para atender as pessoas. Pô, mas daí aí você está falando que o cara está fazendo Operação Tartaruga, que é uma coisa ilegal e covarde. O que eu ouvi falar, né, como justificativa. Para mim, mim não é uma justificativa válida, né? Covarde, então, tá insatisfeito. Tá insatisfeito, pega o chapéu e vai embora. Pede seus direitos na justiça e pronto. E depois vai. É uma relação particular da Santa Casa. Sim. Eu acho que a minha função como prefeito é perguntar assim: quantos médicos tem na UPA hoje? Tem 7. Então, o que está acontecendo entre o médico e a Santa Casa... A gente entende a insatisfação dos médicos, porém a prefeitura está nessa situação. E tem mais, e eu estou contando aqui. O médico que quiser ir lá na prefeitura, eu passo os extratos e a coisa toda que eu respondi, inclusive, para o Ministério Público.
Entendi. Porque não é só na caixinha que está em dúvida. O Ministério Público já me mandou eu falar. E outra, porque fica muita conversa, né? A situação é essa. É bom até explicar, porque tem muita gente... Eu mesmo ficava até às vezes sem entender. Mas peraí, se tá tendo repasse do Estado... Desde o mês de agosto do ano passado, eles estão atrasando de algum tipo ou de outro. Por exemplo, nesse momento aqui, o mês de dezembro, 7.200.000 reais inteiros não foram pagos. E a Santa Casa fazendo malabarismo. E cabrito bom não berra. Santa Casa não coloca culpa em ninguém. Fica todo mundo xingando ela lá e ela... E outra, você ainda... A Prefeitura de Vilhena, como que vai remediar isso, né? Você vai ter que voltar a arcar mensalmente com o pagamento disso? Daí nós vamos quebrar. É uma coisa do Estado, né? Que é uma da coisa que é obrigação deles, né? É obrigação deles. De fato, né? Que eles já assinaram com isso. Acho que tá bem esclarecido aí, né? Agora cabe a um entender. Eu entendi, né? Perfeitamente. Mas daí cada um vai entender de acordo com o seu interesse também, né? Quando você assumiu a prefeitura, o que você considerava de maior problema da cidade? Rapaz, a cidade tem um monte de problema, mas eu considero o maior problema e a minha maior vitória a desorganização da prefeitura. A prefeitura de Vilhena teve 7 prefeitos nos últimos 11 anos. Você imagina ter 11 pai, 11 mãe dentro da sua casa em 7 anos, em 10 anos. Então, era uma barata voa. Então, ninguém sabia o que fazer, as pessoas, alguns aproveitadores se aproveitavam para sumir nessa sombra, né, para receber e não ter contraprestação nenhuma. Né, os prédios públicos destruídos sem nenhuma condição, e aí o sujeito não conseguia prestar o serviço. Eu acho que esta foi o grande prejuízo que nós tivemos aqui, o grande problema que a prefeitura tinha. Que os nossos políticos destruíram a capacidade administrativa de entregar serviços. Que está faltando serviço, que estava faltando capricho, que estava faltando lugar na escola, isso todo mundo sabia. Mas como resolver isto e aonde era a origem disto é que era o grande problema da prefeitura. Né? Com gente pedindo demais e o prefeito, naquilo que nós já conversamos, não tinha coragem de impor disciplina. Eu não vou votar mais em você se você não me der este cargo a mais aqui dentro. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero fazer. E nós conseguimos refazer esse tecido. E hoje a prefeitura já passa a funcionar automaticamente. Quase que automaticamente. Eu tenho que estar lá todo dia, porque senão para. Sim. Mas quase que automaticamente. As pessoas já começaram a colocar na cabeça que elas têm que trabalhar pelo município, porque elas são servidoras públicas. Entendeu? Sempre foi mantido minimamente por alguns heróis. Nós temos grandes heróis lá dentro. A maioria é mulher, diga-se de passagem. Sim. Que tocavam isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Os salários das pessoas que trabalhavam na linha de frente, na agricultura e na obras eram salários de fome. Nós estamos falando de R$ 1.300 e o cara ser complementado até o piso, o salário mínimo. Para o cara se matar lá dentro, às vezes com serviço insalubre, etc. Né? Nós aumentamos muito isso. Mas eu acho que a grande tirada, eu vou ter um monte de coisa para falar no final do meu mandato. Já tenho para falar. Posso falar 60 quilômetros de rua, que são 200 ruas feitas nesse momento. Nós estamos entregando escola. Mas a grande coisa que eu, Flori, levo para meu travesseiro é que eu acho que eu consegui reconstruir a capacidade da prefeitura trabalhar. De modo que o próximo prefeito, seja ele quem for, basta ele não destruir isso, ele vai conseguir entregar muito melhor do que os do passado. Aí tem que entender a motivação do próximo, né? E qual é o seu próximo passo na política? Comandante, sabe-se lá o que Deus nos pretende fazer conosco. Eu, junto com o prefeito da capital, ensaiei aí uma candidatura para governo. Nós estamos vendo como é que fica. Estou muito contente que pude levar a minha mensagem para o estado inteiro, né? A gente já aparece em algumas pesquisas, mas eu tenho grande preocupação com Vilhena,
Então, eu só vou dar um passo a mais nessas eleições se eu ter certeza que Vilhena está bem. Porque, como você disse, né? Você conseguiu fazer isso aí. Mas se entra um outro com interesses diferentes, né? Igual os passados, vai destruir rapidamente, né? E até você falou dessa questão aí das próprias pessoas que trabalham lá, né? Eu, desde muito novo, sempre tenho envolvimento em projeto social, né? Nessa parte de ação social. E eu vi muita diferença nas SEMAS, inclusive. Antigamente você ia nas SEMAS, cara, era assim, 20 pessoas lá trabalhando. Mas 2, 3 de fato que trabalhavam, o resto tudo um olhando tomando cafezinho, olhando pra cara do outro. Aí você fazia uma reclamação do tal, ele tirava ali das SEMAS e jogava pra saúde. Perfeito. Aí o cara não dava certo na saúde, jogava lá pra CEPLAN. O que você tá falando também tem um reflexo aqui. O prefeito de Vilhena pode nomear, sem concurso, 730 pessoas. 730 cargos tem. O prefeito de Ji-Paraná pode nomear, eu acho que coisa de 1.100. E assim vai. Sim. Eu posso nomear 730, mas até agora eu só nomeei 487. Que se você for ver, são 16 entre autarquia e secretaria, nem é tanto assim. Sim. Entendeu? E eu pretendo recuar ainda mais. Agora, você pode ter certeza, nesse dia que você ia nas SEMAS e estava cheio de gente, é porque o prefeito tinha contratado 730 e mais um tanto ainda. Por motivos óbvios. Para conseguir manter ali por motivos as óbvios. Promessas políticas. Que é um exército de fazer política depois. Vou fazer uma perguntinha. Esses pardais na cidade, a galera uns acham certo, outros acham errado, uns falam que tem pouca sinalização antes do pardal. O que você me diz dele? Vilhena tem 85 mil veículos registrados. Se você for neste momento no hospital regional, não tem menos de 60 pessoas quebradas lá dentro. 60 pessoas quebradas lá dentro. A nossa fiscalização de trânsito é uma viatura da Polícia Militar no horário de expediente. Só para uma cidade de 110 mil habitantes. Nós vivemos uma situação em Vilhena de absoluto descontrole no trânsito. Morte, acidente, gente estrupiada, aleijada. Como é que a pessoa pode falar que é contra o controle do trânsito numa situação desta? Só se for um baderneiro. A questão de não ter sinalização, se você acha que não tem sinalização, o senhor está com a possibilidade de recorrer da sua multa. Pega, bate uma foto que não tem sinalização e entra lá e recorre e ganha. Não que não tenha sinalização, né? Tem uma plaquinha em cima do pardalzinho. Né? Sim. Você acha que está contra o... Não, está dentro da lei. Está dentro da lei, vai lá e ganha. Está dentro da lei. Né? Ganha, eu duvido que vai ganhar, porque na verdade quem fala isso chuta. Joga para o alto um argumento qualquer e acha que tá na razão. Nós já estamos, desde o começo do ano passado, com campanha avisando que vai começar. Entre janeiro e fevereiro, eu perdoei as multas. Eu baixei um decreto perdoando as multas. Foram 37 mil multas. Nossa. Eu passei em alguns lá, mas nem lembrava realmente. Igual como eu tô morando pra cá, a empresa tá tudo pra cá, eu não vou mais pro centro. Então, do nada lá, eu passei 60 por hora num de 40. Aí, ainda bem que foi perdoado, porque agora eu já sei também, eu não vou mais passar, né? Já sei perdoei, exatamente, perdoei. Veja, dessas 37 mil multas, 6.304 foram cruzar farol vermelho. Não, aí não, né? Também, pô. 6.304 casos de gente que furou o farol vermelho. Quer dizer, que é uma pessoa que coloca em risco a outra pessoa. Que tá vindo de boa. Quer dizer, nós ainda temos pouco acidente. É uma das cidades que mais tem acidente no estado de Rondônia e ainda é pouco, porque Jesus está agindo em Vilhena com misericórdia das pessoas. 6.304 avançadas em farol vermelho. Quer dizer, como é que as pessoas podem falar que não tem que ter controle? Só pode ser alguém que não teve alguém da família morto ou quebrado por uma coisa. Olha, e tem outra. Eu que estou lá dentro vendo, e vai piorar, né? Vai piorar não, vai melhorar, porque eu estou contratando agora 12, estou fazendo concurso para fazer uma contratação imediata de 12
guarda de trânsito e vou chegar a 25. Porque nós vamos controlar. Basta você cumprir as normas de trânsito que você não tem problema nenhum. Basta não correr, basta não avisar. E eu tenho visto, às vezes eu vou lá na Secretaria de Trânsito, eu vou lá para ver, é gente passando, correndo, tampando a placa, né? É gente avançando o sinal e sem nenhum tipo de problema, né? Então, é gente passando sem capacete e com a mão atrás no negócio da placa. Desculpa falar. E só quem é a favor da baderna pode estar falando um negócio desse aí. Né? Fala, ele está querendo arrecadar. Deixa ele falar bobagem. Esse dinheiro não faz diferença para a prefeitura de Vilhena. Então perdoa. Não perdoa, porque senão o cara vai continuar fazendo. Faz 3 meses que eu estou falando que ia ter isso aí. 6.304 pessoas cruzaram o farol vermelho. Tem quase 900 multas, 760 multas de gente que passou acima de 50% da velocidade que podia passar. Quer dizer, 40 por hora, mais 40, 80, acima de 80, 90, passou 100 por hora, né, dentro da cidade. Tem um cara com a Dodge Ram que foi fotografado que passou a 140 por hora na 174 perto do Gonçalves. Com a Dodge Ram, que é um caminhão. É um caminhão. Quer dizer, o cara passa por cima da família da gente. Ele passa por cima da família da gente. Teve um caso recente, né, que ultrapassou o sinal vermelho, né? Bateu na mulher de moto e morreu. Foi um conhecido Isso que ainda saiu em notícia, né? Fora que... Todo dia você abre aí, tem aí um acidente. Como é que nós podemos ser a favor disso? Então, esquece. Posso falar um negócio com grande sinceridade? Eu vou arrumar isso. Se não gostar, vote em outro prefeito na próxima. E é aquilo que você falou, né? Uma medida impopular, mas que, de fato, se você for parar para pensar, qual que é o resultado que vai ter sobre isso, né? É vai gente diminuir... lá arrebentada. Não, no caso, colocando, né? Vai diminuir os acidentes, mas se for, tá ótimo. Fazer lógico. E além disso, é uma questão econômica também. Sabe aquelas gaiolas que de vez em quando as pessoas que caem aparecem na perna? Sim. Que é um negócio que fica assim. Feio pra caramba. Cada tratamento daquele não custa menos do que 60 mil reais. Então tem isso também, né? Então o cara se quebra, o cara deixa de trabalhar, dá trabalho pro poder público, gasta dinheiro que eu podia estar fazendo asfalto pra frente da sua família casa, também dá trabalho. Sente dor, é torturado, e isso quando o cara não é vítima, né? Às vezes é ele culpado, mas quando ele é vítima total, aí piorou. Pior ainda. E o que você acha, né, voltando à questão da saúde lá, que ainda dá para melhorar na saúde de Vilhena? Essa questão agora desse dinheiro sobrando, digamos assim. Eu acho que nós já estamos no caminho disso. Nós estamos construindo aqui o maior postinho de saúde do norte do Brasil. Está sendo construído aqui em Vilhena. Nós estamos fazendo o SAMU, está em franca construção. Nós estamos triplicando o tamanho da UPA. Né? Muita gente fala assim, faz outra UPA. Mas não pode fazer outra UPA, porque a UPA é feita de acordo com o número de habitantes. Então nós não ultrapassamos esse número de habitantes ainda. Fez a UPA em lugar errado. Não fui eu, cobra de outro. Eu estou aumentando ela e deixando ela bem. Nós tínhamos em Vilhena 900 servidores na saúde. Eu contratei 430 novos servidores. Então, em 48 anos, 900. Em 3 anos, 430. Então, nós atuamos basicamente como se fosse 24 anos de atuação. Também estou fazendo o mesmo modelo de atendimento no hospital, no SER, que é o Centro de Especialidades e Reabilitação. Sim. Então, também estou fazendo lá. Já vamos começar a avançar bastante. Então, espero que essa coisa do trânsito diminua também o número de atendimento. Eu reformei e ampliei todos os postos de saúde. Todos. Você chega hoje, são postos de saúde padrão, inclusive com detalhe em granito, porcelanato no chão. Né? Reformei todos, inclusive 2 dos mais importantes, que estavam fechados. Eram boca de fumo. O do Cristo Rei, que atende uma população de 20 mil pessoas, quando eu peguei, estava 3 anos fechado. Nós abrimos ele, ampliamos e deixamos ele descendo. E o do bairro São José,
que há 4 anos estava fechado no mais antigo bairro da nossa cidade. Esses dois também, esse do São José, o do Cristo Rei, o do São José, vou falar uma coisa polêmica agora aqui. O do São José, postinho do São José, o postinho do Cristo Rei e esse postinho que nós estamos construindo, cada um deles individualmente é maior do que o hospital do que o prefeito de Cacoal vai abrir daqui a pouco. O postinho de saúde nosso é maior do que o hospital dele. Já deu uma cutucada, já. Quando você assume cargo público, você acaba sendo criticado por algumas decisões, né, algumas ações. Mas assim, qual que foi a crítica mais injusta que você acha que você recebeu até hoje? Quando eu deito na minha cama, eu me sinto com a consciência bastante limpa. Poucas vezes, se alguém me confrontar e eu puder ter o direito de me defender, eu perco na discussão. Poucas vezes. Né? Então, no dia a dia, a gente percebe que não importa o que você faça, 30% está contra. Não importa absolutamente o que você faça, 30%. Se você sair com o pão da padaria com essa mão, o cara fala, pô, com a direita, com a esquerda, pô, esquerda é o Lula. E aí você não sabe o que fazer. Então a gente fecha o olho um pouquinho e fala, vou fazer o que eu acho que é certo, estudado, bem pensado e vamos para adiante. Porque todo dia tem uma coisa que é desse jeito. Né? E eu posso falar das mais... mas nunca nenhuma me atingiu assim para eu falar, nossa, que injustiça grande. Não, isso aí não fui atingido. Você falar que, poxa, eu tô fazendo um negócio para ajudar. Não, talvez assim, quando chegou a um ponto assim de grande injustiça, eu vejo como idiotice. Né? É tão idiota, é tão sem fundamento que passa do limite de ser injusto para ser idiota. Né? Daí eu já não sinto muito. Eu acho que anestesia eu falo, pô, as pessoas estão falando uma groselha tão grande que não é nem justiça, isso aí é uma idiotice. Então eu não tenho de memória, assim, eu não tenho, não. Você falou aí de esquerda e direita aí, né? Lá no treino de jiu-jitsu eu já puxei para o pessoal assim, aperta para soltar o tempo lá. Você aperta o botão, eles falam qual? Eu falo, sem ser o da direita. Tá certo. Já nem falo o outro para não correr o risco. Com essa atual gestão sua, que você está fazendo, se isso der continuidade, tipo assim, até depois que você sair, você acha que Vilhena pode se tornar uma cidade exemplo para o estado, para o Brasil? Vilhena tem uma potencialidade. Veja, vamos fazer nenhuma outra cidade do interior de Rondônia arrecada tanto dinheiro quanto a cidade de Vilhena. Quer dizer, mesmo de Paraná, que é maior que nós, tem um orçamento menor. Nós temos uma potencialidade enorme. Está chegando gente de tudo quanto é lado em Vilhena. Desde o começo do meu mandato até aqui, eu fiz 4.000 novas vagas em escolas. Está faltando já a vaga. Então nós estamos assim num vertiginoso processo de crescimento. Veja o tamanho desse shopping que está aqui. Sim. O seu João e a dona Miriam são pessoas queridíssimas, mas não são bobo. Vocês acham que eles fizeram isto porque a cidade não tem capacidade? Pensando lá na frente, né? Acho que não. Né? Então, nós temos aqui um hub de transporte gigantesco. A cidade tem grandes potencialidades. E como eu disse, eu poderia falar aqui um monte de coisa de material que eu já entreguei. Mas para gente inteligente vai entender que o principal que eu consegui fazer foi organizar. Sim. Para que os próximos continuem entregando. E precisa, né? A empresa é como se fosse a prefeitura é como se fosse uma empresa, né? Se a gestão não estiver organizada, ela vai falir. E ela é difícil. Não é fácil. Você falou dessa questão aí de possível candidatura para governo. Eu sei que tem muita questão a se analisar antes disso, mas se eu não me engano, né? Faz tempo que eu não pesquiso nada do tipo. Para sair candidato a governo, você tem que renunciar à prefeitura. Tem sim. É um pouco duro, né? As pessoas me cobravam isso na época, né? Sim. Por isso que eu falo para você, a minha preocupação principal e central é Vilhena. Né? Eu só entraria num negócio desse se fosse muito viável, com força, com viabilidade, com possibilidade de acontecer. Tivesse um clamor, talvez, né? E isso também me garantisse o seguinte, se eu conseguir chegar lá, eu vou conseguir ajudar a Vilhena mais do que como prefeito. Né? Por exemplo,
ser candidato a deputado hoje, eu posso ajudar mais Vilhena do que como prefeito? A resposta é não. Não. Então já não. Porque não me você passa- ajudou na gestão. Como deputado, você não vai conseguir Não ajudar vou, na não gestão. vai ter essa capacidade. Então eu não já descarto. Né? Então a minha visão é muito simplória nesse negócio. Estou muito tranquilo, as pessoas também podem ficar muito sossegadas. Você comentou que não queria voltar para a polícia, né? É. Se fosse do seu desejo mesmo. E o que você pensa, então? Prefeito são 2 mandatos consecutivos só, né? Só é. E aí, futuramente? Que já vai finalizar o seu Rapaz, ser segundo daqui a um cristão tempo. tem né? mais essa vantagem. A gente faz as coisas, a gente promove os projetos, empurra, mas quem executa é o senhor. Então, eu sou muito tranquilo, vamos ver o que acontece. Um dia de repente cada eu volto vez. lá, daí daqui a pouco me abre uma outra janela, ou abre uma porta, ou não abre nada e eu largo. Não sei, eu sei que eu estou muito tranquilo. Tenho uma saúde de ferro violenta. Jesus me deu uma cabeça boa, eu sou uma pessoa razoavelmente prudente, então nós se viramos. Tem muito político, né? Aliás, muitas pessoas que entram na política já com aquele objetivo, né? Não, eu vou passar aqui vereador 4 anos, depois deputado estadual, depois federal, depois... Missão. Nós viemos na Terra para ser útil para as pessoas e para contemplar a beleza de Deus e reconhecer o que Ele é. Essas 2 coisas a gente fazendo tá bom demais. Antes de finalizar aqui, vamos para a vida pessoal. O que você gosta de fazer quando você não está Rapaz, trabalhando? Eu sou um leitor voraz. É. Eu gasto grande parte da minha vida lendo as coisas. Eu gosto muito de ler livro em geral. Não groselha, bobagem eu não gosto de ler, não. Eu gosto de ler coisa séria, boa literatura, livro de história, esse tipo de coisa que eu gosto de ler. Então eu gasto grande parte. Né? É um hobby, leitor. Eu acho que para mim não é esforço, não é um esforço. Então eu gosto muito de fazer isso aí. E eu acho que eu gosto também do que os italianos chamam de dolce far niente. Fazer nada. O doce fazer nada. Né? Como é bom você ter tempo para você não fazer nada. Quem é pai de criança concorda comigo isso, concorda comigo, né? De você poder ficar ali na varanda, às vezes na rede, conversando com alguém, vendo as coisas boas. E sobra tempo para fazer isso? Não, eu não faz muito tempo que eu não tenho. Tem vezes que eu fico sem ter tempo para cortar o cabelo. Eu tô com as unhas do pé, eu olhei hoje. Quase atravessando o pé grande. Nesse momento ela tá grande. Eu tô com o sapato, graças a Deus. Aqui, já tá furando o sapato. Saiu agora a divulgação aí da Expo Vilhena. Isso. O que você tem que falar dela aí? Porque a Expovil, né? Era um evento tradicional aí da cidade. Acabou que se perdeu ao longo do tempo. E aí entrou um outro pessoal para fazer outros eventos. E como é que tá isso aí? Comandante, nós reconhecemos que a Expo Vilhena, ela é uma parte da tradição cultural da cidade. Então, as pessoas gostam, as pessoas se divertem, as pessoas se veem incluídas na cidade, naquilo que elas sabem fazer, na atividade agropecuária, que muita gente vive disso aqui. Então, essa é uma coisa boa, que as pessoas tenham uma união, a cidade passa a se ver como uma cidade melhor. Isso tudo reflete no ânimo, no jeito que as pessoas vivem, é uma coisa importante. Também ajuda muito o comércio, o movimento comércio, traz dinheiro de fora, né? É uma coisa boa também. Né? E a gente quer continuar com isso e arranjou um modelo bom. Achamos um pessoal que a gente fez uma pesquisa sobre eles, até aqui eles têm cumprido e têm cumprido muito bom, são um pessoal famoso, que é o da Ditado Produções. A gente fez um acordo com eles, que é um acordo bastante razoável pelo que eles vão trazer, e nós vamos ter aí 3 shows de renome nacional, absolutamente de graça para as pessoas, né? Porque as pessoas podem ir lá com a família, e a gente vai colocar lá artesanato, a gente vai colocar o comércio lá dentro, vai ter rodeio, e a gente conseguiu, com um valor que não é barato, mas também não é extorsivo para a prefeitura aguenta pagar, e a gente acha que o cálculo que a gente fez acaba voltando isso tudo em recursos para dentro da própria prefeitura, e a gente fica com a vantagem de ter feito uma festa bonita. E o dinheiro gira aqui também, né? E todo mundo sai ganhando, seja em lazer, seja em recurso mesmo, porque você acaba vendendo mais alguma coisa,
e pelo pertencimento cultural, né? É uma Sim. coisa importante. E uma coisa é o seguinte, que aquilo ali era um terreno particular, Sim. né? E agora é público. Nós retomamos, estamos consertando, contamos com a ajuda do Cicobi, o Cicobi veio, ajudou um pouco, né? Investiu, levantou, e a gente está devagarzinho retomando isso daí também. Vou fazer uma pergunta aqui, bem popularzona, né? Porque o pessoal que mandou na caixinha de pergunta lá. Que eu tinha até comentado contigo antes, falei, não, deixa para responder depois. Por que o ônibus grátis para toda a cidade tirou ele aos domingos que levava os idosos pro... Ó, eu não sei dessa história. Vocês precisavam me contar. Tem que pesquisar, eu Né, também não mas sei. Foi o... a O que prefeitura... acontece? Só para você, né, pra eu contextualizar pelo que eu entendi da pergunta dela. Domingo ele passava, pegava os idosos e levava lá pro como que é o nome? O Centro de Convivência dos Idosos CCI. lá. Tem o baile das idosas. E segundo que foi falado que não passa mais. Não. A partir do momento que começou a ter esse, né? Entendi. Assim, não sei se tem relação, mas o que a pessoa entendeu? Opa, agora que tá passando todo dia, gratuito, ele não tá mais passando no domingo. Pode não ter relação não nenhuma, tem relação mas zero. foi a pessoa que fez a ligação Alguma aqui. coisa aconteceu, nós estamos fazendo um esforço grande. É o primeiro sistema de transporte coletivo de graça de verdade do estado de Rondônia. Sim. Então, é só uma cidade como Vilhena, bem organizada, para aguentar pagar um negócio desse. Né? Então, muita gente ainda não percebeu, é bom a gente estar falando aqui, é de graça mesmo. Pode mandar parar e entrar e sair onde você quiser, mesmo que você vá passear. Não precisa ter carteirinha, não precisa ter nada. A gente vai começar a cadastrar agora, porque eu quero ter números. Para falar, Sim. olha, eu vou tirar um ônibus dali, vou colocar mais linha aqui, etc., para eu organizar. Mas pode parar e entrar e andar para lá e para cá. E pode ser que tenha acontecido nessa mexida toda, que beneficiou muita gente, alguém ter sido prejudicado numa ponta ou outra. Sim. Mas esse é o trabalho do dia a dia da prefeitura, né? De naquele dia falar, olha, nós melhoramos para muita gente, mas deixou isso aqui, vamos fazer um ajustezinho. Resolve, né? Eu vou perguntar para os meninos do CCI o que aconteceu e ver se a pessoa tem razão ou não sobre a reclamação dela. Teve uma notícia aqui que saiu que você anunciou um pacote de investimento de 59 milhões em obras e projetos. Pode falar um pouco delas aí, Novo? Pois é. Você falou algumas já, mas nós no geral. evitamos gasto à toa, nós conseguimos passar uma parte dessa responsabilidade para o Estado na saúde, que era uma coisa muito cara. Nós fizemos ajuste. A prefeitura arrecadou bem. E ano passado nós ficamos com 60 milhões de reais no caixa. Então, eu peguei esses 60 milhões. Coisa que nunca sobrava. Imagina! Faltava. Então, nós pegamos e falamos, ó, e propusemos para a Câmara, que são os representantes da cidade. Sim. Eles têm que autorizar isso. O senhor, quando vota no vereador, não é só para ele lhe fazer um favor, é para ele decidir os destinos da nossa cidade. E esse é um exemplo muito grande. Passou agora, no começo do ano, 60 milhões de reais na mão dos 13 vereadores, que eu propus e eles concordaram. Então, nós vamos construir a maior escola de Vilhena, vai custar 10 ou 11 milhões. Onde que vai ser? Vai ser lá na Cidade Verde. Cidade Verde 4. Nós vamos construir a maior escola de Vilhena. Nós vamos pôr os guarda-reio para proteger, para a turma não cair nos buracos da 174 e do negócio. 3 milhões e meio. Importante. Nós vamos... Jogar as bolinhas lá dentro. Nós vamos revitalizar o estádio. Eu vou consertar cerca, pintar, fazer banheiro e etc. 2 milhões. Nós vamos construir 2 praças de lazer com campo de futebol, praça e aquelas academias. Vamos construir uma aqui no União e outra lá em Nova Conquista. 4 milhões. Nós vamos pagar o transporte coletivo de graça. 4 milhões. Nós vamos começar ao combate aos alagamentos aqui na perimetral, que vem do 19, que tem um menino que sai de caiaque. Sim. E chove, eu já ligo o celular para ver O Adriano. esse miserável entrar com o caiaque lá.
É um protesto bem-humorado, É. mas que me enche a paciência. Sim. Olha. Né? Até hoje, a prefeitura nunca teve dinheiro sobrando para aquilo lá. E o prefeito que autorizou o bairro 19 ser construído sem asfalto, sem drenagem, é que é o culpado. Sim. E nunca ninguém teve dinheiro, porque vai gastar 8 milhões de reais. Vai custar uma escola de grande porte para o menino não andar de caiaque mais. Olha, Adriano, o que você fez? Perdeu Né? seu É lazer. um protesto bem-humorado, eu reconheço tudo, mas são custos que as pessoas nem imaginam que leva para... E outra, não se resolve do dia pra noite. né? Não. E tive que ter alguém que economizasse o dinheiro para a gente começar. Vou gastar 8 milhões de reais para resolver esse problema e o da Paraná. Então eu vou gastar 8 milhões. Está dentro desses 60 mil, tá dentro desses 60 milhões. E várias outras obras. Vou dar 1 milhão de reais para o pessoal do Lar dos Idosos. Já dei 2,3 milhões de reais para a MAV, que agora tem sede própria, veículo, Sim. 11 pessoas trabalhando lá dentro, que são a Associação das Mães de Autistas de Vilhena, que nunca viram um recurso desta monta, É verdade. dentro desses 60 milhões. Então, e eu poderia continuar aqui tantos os benefícios que são, mas eu não gosto de falar disso. O principal tirada é a reorganização, a reviver a administração municipal para que a prefeitura possa daqui para diante ir entregando serviço. Que possa continuar fazendo esse tipo de coisa, né? Atendendo. Nós estamos agora, até que enfim, dando o uniforme para 11.200 crianças da rede. Só agora, 2 milhões e 300 mil. Não tem almoço grátis. Não é o prefeito querer, eu não sei quem querer. Precisa pagar. Né? Nós estamos aí com 35, como eu disse, 40 milhões em obras educacionais. Estou construindo 2 escolas novas. Eu estou construindo, em metragem quadrada, o que nós estamos construindo hoje é como se estivesse construindo 7 novas escolas. Em comparado. Eu dupliquei o tamanho da Luiz Rover. Eu tripliquei o tamanho da Felipe Rocha. Mas tudo isso, eu digo de novo, para mim importa pouco. Sim. O que importa é a capacidade da prefeitura de funcionar bem para que os próximos prefeitos também continuem fazendo isso. Tomara que não estraguem, né? Vai dar certo. Tem mais alguma pergunta? Não. Uma pergunta para fechar aqui. Qual que é o legado que você pretende deixar para Vilhena? É esse. Eu acho que quando eu terminar daqui a 2 anos, 3 anos, nenhum prefeito terá feito tanto quanto eu. Nenhum. Mas eu não vou falar sobre esse assunto. A não ser que me provoquem, lógico. Agora, a grande tirada, o legado que eu quero deixar é um legado imaterial, que é o legado de que a prefeitura voltou a ter capacidade de retornar para os munícipes. Quero fazer mais alguma coisa, se Deus me permitir, do prefeito voltar a ser uma pessoa, uma figura respeitada. Porque do prefeito depende a educação do seu filho. Depende a saúde da sua mãe, do seu pai, das crianças, das pessoas adultas. Do prefeito depende o agricultor ter apoio, as estradas. O prefeito ele tem que ser uma figura respeitada. Lógico, ele tem que se dar o respeito. Justamente. Mas ele tem que ser respeitado. Ele não pode ser avacalhado, porque você está avacalhando perigosamente a sua própria vida. Então eu espero que no final disto eu tenha me dado o respeito e os próximos candidatos a prefeitos sejam pessoas que falem assim, eu não tenho nível para ser candidato a prefeito de Vilhena. Eu não tenho coragem de ser candidato a prefeito de Vilhena. Eu entendo, e todo mundo à minha volta entende, que para ser prefeito da cidade de Vilhena tem que ter qualidade, tem que ter vontade, tem que ser pessoa respeitada. Essa é uma coisa que eu gostaria de ver no final do meu mandato. Você falou isso aí, me trouxe a memória quando eu era criança, né? De criança para adolescente ali. A gente respeitava os políticos, os prefeitos. Hoje em dia você vê, tipo, vereador tal. E daí que é vereador? Não tô nem aí. Tô nem aí. O prefeito tal. Pô, realmente. Talvez um pouco por desconstruído culpa esse respeito, de nós mesmo políticos, né? Mas é preciso ter esse respeito. Mais uma vez a Bíblia entra, né? A Bíblia determina que a gente tem que
até orar pelas nossas autoridades, né? A Bíblia realmente ela é de origem divina porque ela não erra nunca. E é verdade isso. Eu não estou pedindo para ser diferente dos outros, e eu não estou falando de mim. Eu estou falando de todos os outros. A figura do prefeito tem que se dar o respeito, mas ela tem que ser respeitada porque dele depende coisas muito importantes na cidade. Tem que se dar ao respeito para ser respeitado. Sim. Também, né? Uma coisa que foi desconstruída. Tem alguma coisa mais que queira acrescentar aí? Não, só agradecer. Eu sempre gosto de vir em programas como este, porque quando eu abro a boca para falar sobre determinados problemas, é uma oportunidade que eu tenho para me defender e para as pessoas entenderem melhor como é que funciona. E aí, colocarem elas mesmas a apreciação para elas terem a opinião própria com os dois lados da moeda. Né? Essa é uma coisa que me dói muito. Aliás, você falou, me vem uma coisa à cabeça aqui. Uma coisa que me dói é sempre ouvir a opinião dos outros, sem que os outros tenham ouvido a opinião da prefeitura antes sobre o assunto. Essa é uma coisa dolorida. Mas a gente toca para frente. É uma coisa até que eu falava para você, né? Até citei antes aqui. Eu via mesmo, você fazia bastante coisa e tal. Eu falava, cara, mas você não tá publicizando isso aí da maneira correta. Já melhorou bastante. Que bom. Já tá de parabéns, já. Mas agora, já tô cansando já. Agora tem bastante já conteúdo. Já tô cansado. Isso aí cansa. Assim, aí mas assim... Não, você não falou direito, porque uma coisa é você ser ator e a outra é você ser prefeito. Eu não consegui ser ator ainda. Mas a informação está sendo passada, então tá bom. Claro, também os meios digitais hoje é um pouco chato, porque você tem que resumir, falar em 1 minuto, 1 minuto e meio estourando. Enfim, mas as pessoas estão acostumadas a isso. Mas, pelo menos hoje, tem publicidade, que eu pegava no pé, né? Falava, bicho, você tem que publicar esse trem, porque senão, infelizmente, as pessoas vão pelo outro lado, que fala, não tá fazendo nada. Aí você também realmente não mostra que tá fazendo alguma coisa. Aí aquilo anda e acaba pegando. Você tem razão, vamos continuar. Eu acho que eu tô exagerando um pouco. Eu falei pro pessoal, vamos com mais calma aí. Não, tá bom. Puxando pelo lado do marketing digital aqui, que é nossa expertise, tá ótimo, tá no caminho certo. Tá indo bem. Mas é dolorido, nossa. A hora que os caras chamam, eu falo, não, mas não tem jeito da gente fazer outra coisa, não. É isso. Fechou? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. A presença. Obrigado. Tirar um tempinho do seu tempo aí, que é corrido pra caramba. Imagina, o prefeito da cidade de Vilhena não me responde no WhatsApp nunca, tem que ameaçar ele. Chorar, é mentira. Tem que ficar ameaçando mentira, ele. Parcialmente mentira. Pra me responder, mas isso aí. Obrigado pela presença. Um abraço. E acho que conseguimos esclarecer as dúvidas do pessoal das caixinhas de pergunta aí. E eu volto em outra oportunidade, pode chamar. Vamos combinar, vamos esperar um pouquinho do tempo passar aí pra gente ver o que mais que teve de lá pra cá. Valeu, até a próxima. Até a próxima.